Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, de acordo com o horário que vão assistir. Sejam todos bem-vindos ao culto. Que nosso Senhor Jesus nos ilumine. E já aproveitando, pessoal, eu quero iniciar tomando a liberdade e fazendo aí a oração inicial para podermos começar o culto. Senhor meu Deus, agradecemos por mais uma oportunidade, agradecemos por mais esta quinta-feira que estamos aqui presente. Lhe rogo, Senhor, para que este culto seja agradável a Ti, que sejamos cheios do Espírito Santo e que todos que estão presentes e aqueles que irão assistir este culto de maneira gravada, que possam também serem abençoados, que possam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo. Eu lhe rogo, Senhor, que nos dê também o entendimento, nos dê o discernimento da palavra que será pregada e que os louvores que serão tocados aqui, que serão cantados, sejam louvores agradáveis, sejam ofertas de cheiros suaves e agradáveis a Ti. Eu lhe rogo em nome de Jesus. Então, o louvor hoje que eu irei cantar, ele é um louvor que fala que tudo é para o Senhor. Então, espero que vocês apreciem, que possamos ter aí um bom culto. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seu juízo e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seu juízo e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Amém, graças a Deus. Agora vamos dar prosseguimento ao culto. Quem irá pregar a palavra para nós hoje é o Clodoaldo. Amém. Então vamos lá, né, irmãos?
Hoje eu quero compartilhar com vocês o texto que está lá no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Então, chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a tua fé te curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Então esse é o nosso texto, uma história que bastante conhecida, acredito que todo mundo aqui já ouviu falar dessa história do cego Bartimeu, e eu quero compartilhar com você alguns pensamentos hoje. Então eu quero destacar aqui alguns princípios, alguns pensamentos ao seu coração. Vamos aprender algumas lições com este homem chamado Bartimeu, filho do Timeu. Esse homem, Bartimeu, o cego. Gostaríamos que crescêssemos um pouco hoje, que a gente pudesse entender, crescesse na compreensão, no entendimento, com essa experiência que aconteceu lá há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos, na vida desse cego, nessa situação. Tem tudo a ver comigo e com você hoje. Sim, porque eu vejo nesse texto tantas preciosidades, tantas coisas tantos ensinamentos, tanto conteúdo, que é quase impossível esgotá-lo numa ministração. Aqui, sobre o Bartimeu, poderíamos falar de muitas coisas. E até porque a palavra de Deus, ela se renova sempre. Então, por mais que você já ouviu essa palavra, já ouviu esse sermão, já ouviu alguém falando sobre, sempre tem uma outra abordagem, um novo ângulo, uma outra forma de falar sobre Bartimeu. E hoje, então, eu quero trazer um pouquinho. Esse texto revela que é possível alcançar, obter coisas que aos nossos olhos são impossíveis. Esse texto mostra que que você pode conquistar coisas que, para as pessoas, assim, ao seu redor, elas vão achar que não é possível. Elas vão achar que são inconquistáveis. Através de Cristo Jesus, as possibilidades de conquista tornaram-se totalmente possíveis para mim e para você hoje, tá? Esse texto que lemos é o exemplo de uma pessoa, de alguém que ele conquista algo impossível, até então ali era impossível, mas por causa de Jesus, ele conquistou. Então, se eu tivesse que dar um nome para esse sermão nessa noite, eu diria assim que conquistar com aquilo que você tem, ou vencer usando aquilo que você tem. Não é o que você não tem, é usando o que você não, usando aquilo que você tem, não o que você não tem. Então, Bartimeu, ele usou aquilo que ele tinha, não o que ele não tinha. E aí eu quero, então, discorrer com você um pouquinho. Primeiro, falar do cego. Vamos pensar sobre a pessoa, personagem. Bartimeu era um cego. Você pode imaginar, na época de Jesus, como era ser cego? Provavelmente era muito pobre. Provavelmente, até porque ele pedia esmola, então provavelmente era mesmo. E como será que era a infância desse homem? Vocês podem imaginar? Esse homem, quando ele foi criança, ele provavelmente não podia brincar com as crianças do bairro, da rua, né? Por que não? Por que ele não podia brincar? Porque nem toda brincadeira era inclusiva. Hoje, muitas brincadeiras não são inclusivas. Pense, então, naquela época. Então, muito provavelmente, ele era um menino ou uma pessoa, depois que cresceu,
frustrado. Não podia ter sonhos, não podia ter planos, não podia ter propósitos. Era uma situação realmente muito complicada. Então, esse é o primeiro ponto, é falar do personagem Bartimeu. O versículo 46 diz que ele era cego. Então, provavelmente, ele era muito conhecido ali naquela região. Provavelmente, porque ele vivia pedindo esmola. Se alguém perguntar, você conhece o Bartimeu, cego? Provavelmente as pessoas poderiam dizer assim, sim, eu conheço. Aquele moço que fica lá sentado, pedindo. Eu até já dei umas moedinhas para ele, conheço sim. Ele era cego, todo mundo sabia quem era. Então, só que é isso, conheciam ele. A vida dele, muito provavelmente, não era muito fácil. A vida dele era realmente uma vida muito complicada. A família muito pobre. Ele só tinha uma situação na vida, que era pedir esmola, já que naquela época, se para estudar era muito complicado, eu não sei se você conhece a cultura daquele povo, mas quando os judeus eles são crianças, eles ficam com as mães até serem desmamados. Depois que eles saem do peito, aí eles vão para as escolinhas lá, não sei se chama madraça, é um tipo de escola onde eles vão aprender as leis. E ali eles aprendem versículos, eles decoram, eles se tornam assim, doutores. Claro, não as crianças, mas desde criança. Eles vão aprendendo, aprendendo, aprendendo. E só que para Bartimeu isso era praticamente impossível, porque ele poderia ser apenas um ouvinte, ele não tinha como ser um escriba, ele não tinha como tomar nota das coisas, então o negócio era só mesmo ouvir. Então, que tipo de pessoa, que tipo de propósito ele poderia ter na vida de ser alguém que, a não ser um pedinte, a não ser um miserável pedidor de esmolas? É isso aí. Então, a situação do Bartimeu era muito complicada. E você pode imaginar depois, quando ele foi crescendo, muito provavelmente ele se apaixonou, mas como? Quem iria querer casar com uma pessoa ali, naquela época? Penso, se preconceito hoje ainda existe, você pensa então naquela época, preconceito total. Então, provavelmente não casaria nunca, então não teria filhos, muito provavelmente nunca. Então, era um homem que estava fadado ao fracasso total. Ele estava fadado a ser um homem. Sabe o tipo da pessoa que você olha para ele e fala assim: esse não dá para esperar nada dele. Infelizmente, não tem como esperar nada. Ele não vai produzir nada, ele não vai ter capacidade de nada, ele é totalmente zero. Pois é, eu penso que era dessa forma com Bartimeu. Mas aí vem o segundo ponto. E o segundo ponto, que entra realmente no que eu quero falar, ele nos ensina uma lição, porque ele usou aquilo que ele tinha e não aquilo que ele não tinha. Aqui nós temos uma das maiores lições, dos maiores ensinamentos sobre como vencer, como conquistar, como atingir aquilo que Deus quer que eu e você alcancemos. Sim, para estabelecermos uma conquista, é necessário usar aquilo que temos e não aquilo que não temos. Exemplo, muitos de nós, temos assim necessidades. A gente fica com desculpinha. A minha igreja é muito longe. Se eu tivesse um carro, daí eu ia ser mais fiel, eu ia conseguir ser mais presente nos cultos, mas é muito longe, eu não tenho carro, então fazer o quê? Eu estou fazendo a medida do possível. Aí vai lá, com o tempo, Deus te dá um carro. Você trabalha, Deus te dá sustento, Deus te dá força, capacidade, e você consegue economizar, e você consegue, então, comprar o carro. Mas daí você vem com a segunda desculpinha. Pois é, agora eu tenho carro, mas a minha mulher tem que levar as crianças para a escola, tem que levar as crianças não sei o quê, tem que isso, tem que aquilo, e aí só um carro está complicado. Então, olha, eu até iria para a igreja, mas na verdade eu precisaria ter 2 carros. Aí, ó, a desculpa. Aí, beleza, você trabalha, Deus te dá força, Deus te dá capacidade, e você consegue, e você consegue lá ter, então, o segundo carro. Só que aí você não está conseguindo ter dinheiro para combustível, para IPVA, para outras coisas, que um carro não é simples, tem gastos, e aí você, tá muito difícil, porque eu não estou conseguindo pôr combustível. Se eu morasse perto da igreja, daí era mais fácil. Aí Deus te dá graça e você consegue comprar uma casa ou um apartamento
perto da igreja. Mas é que, se. E aí você vive de, se isso, se aquilo, e você sempre com as desculpas, querendo vencer, querendo conquistar com aquilo que você não tem. E não é assim que funciona. Bartimeu mostra para nós aqui nessa história que ele conquista com aquilo que ele tinha e não com o que não tinha. Sim, ele não ficou de desculpinhas para ficar justificando as coisas. Não, ele resolveu usar aquilo que tinha. E aí nós vamos discorrer então nisso. Como assim? A primeira coisa que Bartimeu usa são os ouvidos. A Bíblia diz que ele ouviu um barulho, parecia uma grande multidão. E aí ele começou a ouvir aquele barulho e ele, que isso? O que está acontecendo? Aí alguém chega nele, é Jesus de Nazaré, Bartimeu, aquele que é poderoso em obras, é profeta na terra, é aquele que, olha, ele tem feito milagres, ele tem ressuscitado mortos, ele tem feito coxos andarem, ele tem feito cegos, ele, é Jesus. Aí, certamente também teve aquelas pessoas que diziam assim, cuidado, hein? Eu já ouvi muito essa história, cuidado, fala aí e tal, você vai se frustrar, cuidado, que não é bem assim. Só que Bartimeu, o ouvido dele, ele estava ligado nas boas novas. Ele não deu atenção para as más novas. Ele se ligou nas boas novas. Para ele, aquilo que falaram que Jesus era o Deus de milagre, que Jesus era profeta na terra, que ele era a esperança dos homens, que ele era o rei dos reis, que ele estava fazendo milagre, que ele estava... É isso que tocou o coração dele, é nisso que ele ele ficou, assim, foi isso que focou, ele focou nisso. Então, ele começou, aí ele ficou ouvindo, e ele sabia então quem era Jesus, e ele teve um desejo ardente no seu coração de se encontrar com Jesus. E aí o que ele faz? Aí ele usa a outra coisa que ele tinha. Então, primeiro os ouvidos. Agora ele usa outra coisa que ele tinha, a voz. A Bíblia diz que quando ele começou a ouvir aquele barulho, sabendo agora que era Jesus, a Bíblia diz que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vejam vocês. Ele começou a gritar realmente porque ele sabia quem era Jesus. E ele começou a usar outra coisa que ele tinha, que era a voz. E ele começa a gritar, e ele começa ali, não quer saber. E o que é pior, não sei se você viu, mas as pessoas começam a dizer para ele, para, não adianta, ele não vai te ouvir, deixa para lá, esquece. Ele não quis saber dessa bobagem, ele foi em frente e ele continuou gritando e gritava ainda mais alto. Mas ainda, eu quero, antes de partir para a conclusão, que a gente já mostrou aqui os ouvidos, a gente mostrou aqui a voz, mas eu quero ainda falar de uma coisa, um segredo. Bartimeu tinha uma capa, e essa capa que ele tinha era muito importante para ele, muito, porque era a capa, quando estava verão, estava muito calor, muito quente, a capa provavelmente fazia sombra para ele. Quando estava muito frio, até porque lá em Jericó, a gente sabe que até neve de vez em quando acontece. Então, frio, ele muito provavelmente a capa servia para agasalho. Então, era uma capa muito importante. Era muito importante para a vida dele. Ele precisava daquela capa muito, demais. E então, ele tinha essa capa. E ele vai usar essa capa de uma outra forma. Daqui a pouco nós vamos entender. Mas então, beleza. Bartimeu, então, tinha essa capa. Eu poderia falar também que essa capa é outra coisa. Poderia falar, não sei se você conhece, mas no contexto cultural daquela época, para a pessoa poder pedir esmola, ele tinha que ter essa capa. Era uma lei, era como se fosse o alvará de hoje. O alvará de hoje é um papel, um documento que você paga, tira a licença para você poder comercializar. E a capa, então, era isso aí, era como se fosse o alvará. Então, ele precisava dessa capa. Era importantíssimo para ele ter essa capa, tá? E ele, então, acreditava muito no poder dessa capa. Mas, beleza. Então ele grita, e aí Jesus chama, olha, pode ir lá que ele está te chamando. E Bartimeu então pega, olha só o que ele faz. Ele, de um salto, ele lança de si a sua capa, ele joga aquela capa, ele não quer saber mais daquela capa. E por que ele não quer mais saber daquela capa?
Porque agora ele entendia no coração dele que ele ia receber o milagre e que ele não teria mais necessidade de ficar esmolando, porque agora ele enxergaria. Ele não teria mais que ficar sentado à beira do caminho, mas agora ele poderia seguir a Jesus. Então a capa, qual era a importância daquilo para ele? Não tinha importância nenhuma mais. Então ele não quis saber, ele usou essa capa, ele tinha, e ele usou, jogando fora, falou, tchau, não preciso mais de você, porque agora eu tenho algo muito mais importante do que você, agora eu tenho Jesus. E aí ele vai até Jesus. E Jesus, então, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? E ele, claramente, eu quero enxergar. E Jesus, então, fala, olha, pode ir, a tua fé te salvou. E a Bíblia conclui aqui esse texto dizendo que ele realmente, ele teve êxito. E ele, então, agora enxergando, ele não fica mais lá na beira do caminho. Agora, ele seguia Jesus pelo caminho. Realmente, aquela capa não precisava. Aquela capa, que eu já falei, ela simbolizava, ela poderia ser o alvará, ela poderia ser também para ele algo tão importante, porque era sombra nos dias de calor, era calor no tempo de frio. Enfim, a capa tinha sua importância, mas a capa também ela pode nos remeter aqui à questão do passado, a questão das coisas velhas. Ele rompeu com o passado, ele falou, chega, o meu passado não ficou para trás, o meu passado não quero mais saber. O que eu vivi no passado, sofrimento, tristeza, derrota, vergonha, humilhação, coisas terríveis, não quero mais saber. Jesus apagou na cruz e eu não quero mais isso para mim, essa capa. Então não tem aquela síndrome de Gabriela, que tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque eu sou assim mesmo e não adianta, eu não mudo. Isso é síndrome de Gabriela, isso é coisa do inferno. Ele era cego, mas ele não precisava continuar cego. E ele decidiu não continuar cego. Assim somos nós. Às vezes, nós somos briguentos. Não adianta, eu sou briguento mesmo, eu sou nervoso. Mas você não precisa continuar desse jeito. Às vezes, você era mentiroso. Não adianta, eu tento fazer de tudo para não mentir, mas eu não consigo. Consegue. Jogar a capa significa exatamente isso. Significa você romper com esse pecado, com esse passado, e deixar de continuar vivendo aquela vida horrorosa que você vivia. Então, isso é você romper, isso é você jogar a sua capa, isso é você realmente receber o milagre de Jesus. E aí você, então, poder se alegrar, pular de alegria e declarar para todo mundo, agora sim, agora eu tenho vida, eu estava morto, eu andava em trevas, eu vivia pobre, cego e nu, mas agora, por meio de Jesus, eu não sou mais pobre, agora eu sou rico. Em nome de Jesus, agora eu não sou mais cego, agora eu vejo. Em nome de Jesus, eu não estou mais nu, porque agora Jesus, eu não preciso dessa capa aí que não me veste direito, porque agora eu tenho as vestes, né, as novas vestes preparadas para mim, para você, para aquele que perseverar até o final, tá? Então, Bartimeu, com a sua história, ele nos mostra todas essas coisas. E é isso que eu quero convidar você nessa noite a pensar e meditar, ou nessa noite, para quem vai nos ouvir em outro momento, à tarde, ou de manhã. Então, eu quero que você pense sobre isso. O que você está fazendo? Você continua com aquela capa? Você tem hoje as vestes de Jesus, mas em vez de vesti-las, você prefere continuar com aquela capa velha, que provavelmente já esteja até fedendo? Você não precisa mais daquela capa. E não é usar aquilo que você não tem. Se eu um dia tiver condições, se um dia eu fizer uma faculdade, daí eu vou pregar o evangelho. Se um dia eu... Não. Você vai usar aquilo que Deus já te deu para conquistar as coisas que estão para você. Porque só conquista as coisas quem acredita que Deus é o Deus do impossível. Se você acredita que Deus é o Deus do impossível, então fica tranquilo, porque Ele vai te levar a conquistar o impossível. Amém? Então que você fique com essa palavra, que você medite nela, pense nela, mastigue, reflita nela de novo, pense,
E veja como essa história do Bartimeu é rica. Como tem coisas que a gente poderia falar aqui, que nem a Carol, numa das ministrações, que ela teve também o privilégio de trazer, ela contou a história de 2 cegos. Um que Jesus curou na hora, outro que Jesus curou, mas precisou haver processo. Curou, assim, teve uma lavagem no olho dele, daí ele começou a ver umas árvores andando. Aí Jesus, não, peraí, então vamos. Aí fez mais uma lavagem no olho dele. Agora eu estou vendo. Então foi uma cura por processo. Então, aqui no Bartimeu também a gente poderia falar sobre esse tipo de processo. Não, aí ficaria muito comprido, mas é como eu digo para vocês: a palavra do Senhor, ela é tão profunda, tão grande, tão maravilhosa, que a gente teria, assim, horas e horas para ficar falando sobre assuntos bíblicos, e Bartimeu realmente é um assunto muito palpitante. E eu espero que você tenha sido edificado nessa noite. Amém? Deus abençoe a tua vida. Amém. Eu gostaria de saber quem gostaria de fazer a oração final. Eu posso fazer sem problemas. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nos colocamos aqui diante da Tua presença, Pai. Deus, gostaria de te agradecer por mais uma reunião aqui abençoada pela palavra que recebemos, pelos louvores. Espero que o Senhor tenha recebido como um cheiro suave o nosso culto, a nossa adoração a Ti, pois só Tu é digno de toda honra e toda glória e todo louvor, Pai. Deus, gostaríamos de deixar aqui em Teu altar, Deus, pedidos de cura para a família de todos que estão aqui presentes, Pai amado. Deus, peço a Ti neste momento uma unção especial de cura, Pai amado, que o Senhor possa entrar com cura na vida do presbítero da igreja, Deus. Que o Senhor entre com uma unção de bênção, renovação, conversão, Deus, no acampamento que irá acontecer dos jovens, que eles possam ver o Teu mover, o Teu agir, o Teu movimento, Pai amado, que conheçam, tenham um encontro genuíno com o Teu Espírito Santo, Pai amado. Deus, peço a Ti, Deus, que a gente possa ser renovado, possa ser abençoado com o Teu poder, que a gente possa cada dia mais ter contato com o Teu sobrenatural, Pai amado, que as pessoas possam ver o Teu poder através de nós, que a gente seja levado onde o Senhor quer que a gente vá e que a gente consiga levar a Tua palavra, consiga ganhar mais almas para o Teu reino e consiga cada vez mais mostrar, Deus, que só Tu és fiel, só Tu é o único Deus, Pai amado. Peço a Ti pela vida e a saúde de todos que estão aqui, Deus. Peço pela saúde da minha esposa e de todos mais que estão precisando, que eu possa ter esquecido de citar nessa oração. Mas Tu sabes de todas as coisas, Pai amado. Peço pela família de todos que ainda não conhecem a Tua presença. Peço pela conversão e o encontro genuíno de todos, Pai. Inclusive da minha família, que não está nos Teus caminhos, Pai amado. Que o Teu Espírito Santo possa abrasar no coração deles, possa queimar, e que eles venham aí a ter um encontro tremendo, Deus, e conhecer o Teu poder, o Teu amor e a Tua misericórdia, que já é abundante na vida deles, mesmo sem eles te conhecerem, Pai amado. Coloco esse culto aqui nas Tuas mãos, agradeço, peço pela família de cada um, que continuem tendo uma ótima semana, continuem tendo uma semana próspera, abençoada, desfrutando da Tua paz, que só o Teu Espírito Santo pode nos conceder, Pai. Que todos possam ter aí uma noite de sono abençoada e que ao sair na rua sejam protegidos por Teus anjos, Deus. Coloco em Tuas mãos e diante ao Teu altar e já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Bom, gente, para encerrar, agora a gente vai cantar um último louvor, né? E esse louvor, ele é um louvor que ele exalta o nome de Jesus, né? E fala sobre a sua missão aqui na Terra, né? Como foi, como ele veio e o que fez por nós. No início era só palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é.
maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. E a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e sempre reinarás, pois teu é o reino, só tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos à bênção apostólica. Amém. Vamos lá, vamos abençoar o povo para podermos, então, irmos descansar. Amém? Então, amém. Que a graça de Deus, o Pai, o amor de seu Filho Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.